Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de História do 8º ano. E, como nós sempre fazemos, eu quero lembrá-los, você que está assistindo a aula pelo YouTube, pela internet, acessando o aplicativo Aula Paraná, o Google Classroom, acesse a aula de hoje, clica na atividade, responda a atividade, faça bem feito e envie essa atividade. Por quê? Assim, você garante a sua presença, a sua chamada está feita, correto? Então, não esqueça disso. E agora, vamos ver vamos ler o nosso tema. Qual será o tema da aula de hoje? Industrialização, imperialismo e resistência. Um tema que já estamos estudando algumas aulas e especialmente hoje, teorias raciais do século XIX, darwinismo. Calma, você está lendo a aula de história mesmo, tá? Sei que você talvez já tenha estudado esse conteúdo em outra disciplina e o objetivo aqui é o quê? Entender o quanto esse conteúdo influenciou na história, ou seja, nós vamos enfatizar a história que esteve relacionada ao conteúdo sobre o darwinismo, tá? Mas é um conceito científico da área de ciências, biologia e outras disciplinas que nós vamos olhar pelo viés, pelo olhar da história. Dito isso, tá? Olha só, qual o nosso objetivo histórico? Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na Ásia e na África. O que é isso? Essas teorias científicas, biológicas, certo? Elas vão ter um impacto no processo do imperialismo, no que foi imperialismo. Nós já estudamos em aula anterior que o imperialismo foi um processo que envolveu dominação de povos sobre outros. E essas teorias raciais foram utilizadas nesse processo. É isso que nós vamos estudar. Tranquilo? E ainda nesse assunto que nós já falamos, vamos retomar aqui. O imperialismo que a gente falou foi o domínio principalmente de países industrializados que queriam muito o quê? Melhorar a sua economia. Um domínio político com fins econômicos, com objetivos de aumentar o lucro do capital industrial. E aí, o que vai acontecer? Tá? Essa dominação imperialista, ela vai ter esse viés político, porque vai invadir territórios, econômico, porque deseja o dinheiro, o lucro, e vai ser justificada pelo viés científico, que é o que nós vamos explorar nessa aula. Tranquilo? Tudo certo? Falamos que hoje vamos precisar do apoio da biologia, da ciência, e por isso nós vamos aprofundar um pouco um conceito para a gente entender a história um pouco melhor. Vamos lá? Você sabe o que significa a palavra espécie? E aí nós recorremos à biologia. O conceito biológico é o seguinte, é um grupo taxonômico, um grupo classificado, uma categoria sistemática basilar, ou seja, básica, fundamental na ciência da classificação. E espécie, o que vem a ser? Um grupo de seres vivos muito semelhantes, parecidos e capazes de se reproduzir entre si, produzindo indivíduos tão parecidos uns com os outros como seus progenitores. Progenitores, aqueles que geraram a reprodução. Ok? Então, espécie, para a gente entender aqui de uma maneira básica, tá? Um grupo de seres vivos muito semelhantes e capazes de se reproduzir entre si e que vão produzir indivíduos parecidos. Nesse sentido que a gente procurou ajuda na biologia para falar de espécie, vamos entender o que tem a ver com a história. Por que a gente buscou essa ajuda? Olha só, nós vamos aprender sobre um cientista que estudou sobre as espécies e como as suas teorias biológicas foram aplicadas em termos sociais e políticos na transição do século XIX para o XX. Então, qual cientista é esse que desenvolveu uma teoria tão profunda, tão impactante, que essa teoria foi utilizada também na sociedade, na política e
vai ter uma ligação direta com a história. Tudo certo? Nós vamos aprofundar isso na aula de hoje. E nós vamos começar então descobrindo, estudando sobre essa nossa proposta. Durante o século XIX, ocorreu nos países industrializados investimentos em pesquisas científicas. E por que aconteceu isso? Já foi tema de aula anterior o quanto as indústrias desejavam investir na ciência, na química, na física, por conta das invenções, das inovações tecnológicas. Então foi um período do século XIX de muito investimento em pesquisa científica, principalmente considerando a necessidade de melhoramentos tecnológicos para que a indústria pudesse crescer. E nesse contexto, nesse período, nós tivemos um cientista que dedicou-se a estudar a natureza, chamado Charles Robert Darwin. E aqui nós temos uma imagem desse cientista aqui, que viveu e que produziu sua teoria no século XIX, Charles Robert Darwin. E a gente vai entender um pouquinho da história dele, da história desse cientista. Olha só, em 1831, Charles Darwin estudava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E ele recebeu um convite para fazer parte de uma expedição, de uma viagem. E ele aceitou fazer parte dessa expedição, dessa viagem. E aí, o que ele vai fazer nessa viagem? Ele vai ser um naturalista, ou seja, alguém que estuda a natureza, que faz registros. Então, esse convite chegou para o Charles Darwin, estudante, ele aceita, né, fazer essa viagem e vai como naturalista. E o que ele fez, o Charles Darwin? Registro sobre a fauna, sobre os animais, sobre a flora, sobre as plantas, sobre outros fatos que eles acharam interessante, que ele achava interessante nessa viagem. Foi uma viagem longa, levou alguns anos e nós já vamos falar mais sobre isso. Como, por exemplo, a gente pode observar no mapa. Então, o percurso do navio HMS Beagle de 1831 a 1836. E olha que interessante aqui, ó, nesse percurso. Então, se a gente analisar aqui, nós temos o continente europeu como ponto de partida, certo? E percebam que esse navio, ele passa pela Bahia, passa pelo Rio de Janeiro. Entre vários lugares do mundo, essa expedição também passou pelo Brasil, gente. Pois é. E o que vai acontecer? Qual é o objetivo da viagem, né? Para Darwin, pelo menos, né? Nós já sabemos o que ele foi como naturalista. Olha só, para Darwin, o que vai acontecer? Em determinado momento da viagem, eles chegaram num lugar chamado Arquipélago de Galápagos, que fica no Oceano Pacífico. Quando ele chegou nesse arquipélago de Galápagos, a gente não pode esquecer que o objetivo de Darwin, como naturalista, é fazer registros da natureza, do ambiente, do ecossistema que ele está ali visitando. E ele verificou que no arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, haviam diferentes espécies de tartarugas. Então, imagina uma tartaruga, e ele começou a perceber que em Galápagos tinham muitas tartarugas, né? Eram tartarugas, mas eram diferentes umas das outras. Quando ele observou isso chamou a atenção dele, deixou ele curioso, vamos dizer assim. E ele observou uma diferença principalmente em relação ao tamanho do pescoço e também nos cascos dessas tartarugas. E aí, algo também nesse sentido da observação das tartarugas, ele se informou nas ilhas de Galápagos, com habitantes de Galápagos, que cada tartaruga habitava uma ilha diferente, ou seja, espécies diferentes, e tartarugas de uma mesma espécie ficavam numa mesma ilha, como se não tivesse tanta, entre aspas, mistura desses animais, mas cada animal habitasse aquele próprio território. Nesse sentido, com base nessa observação, certo? E aqui a gente vai explicar o seguinte,
Galápagos tornou-se inclusive o quê? Uma estação científica Charles Darwin. Né? Então, onde hoje ele fez a viagem, nós temos uma estação científica, ou seja, um local de pesquisa científica, de observação da natureza. Essa foto aqui, de 2011, e Galápagos fica no Equador, conforme a gente pode verificar pelo mapa aqui da América do Sul. Tá? Então, o navio passou por vários lugares, né, o barco, e aí Galápagos está aqui, o Equador está aqui bem nesse trecho do Oceano Pacífico, o arquipélago, as Ilhas Galápagos. E como eu estava falando antes de apresentar as imagens da estação científica atual, da localização das Ilhas Galápagos, isso fez ele pesquisar, estudar o porquê essas diferenças, né? Onde num conjunto de ilhas, no arquipélago, em cada ilha um tipo de tartaruga diferente, certo? Muito bem, vamos respirar fundo agora e vamos exercitar o conhecimento. Nós já vamos prosseguir com essa história. E essa história de Charles Darwin. Nesse momento, eu quero que você faça esse quiz aqui. Quando de seu convite para a expedição marítima iniciada em 1831, Charles Darwin trabalhou na função de... Então, o que ele fez? A. Comandante. D. Clérigo. Clérigo significa religioso. C. Diplomata. Ou D. Naturalista. O que Charles Darwin fez, atuou, trabalhou nessa atividade? Um tempinho e nós já voltamos.
E a resposta certa é, vamos ver, naturalista. Charles Darwin foi um naturalista, registrou sobre a fauna, flora e outros aspectos da natureza. Prosseguindo, o que vai acontecer? Depois de tanto estudo sobre as tartarugas e outros seres vivos, Charles Darwin vai fazer uma publicação chamada A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Lá em 1859, segunda metade do século XIX. O que acontece? Quando ele publica, o que ele está publicando? O que ele está dizendo? No livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ele vai dizer que os seres vivos, inclusive o ser humano, tá? Os seres vivos, passam por algo chamado transmutação. O que é isso? Os seres vivos modificam-se e adaptam-se a certos ambientes e assim sobrevivem. Então, mudanças acontecem e os seres vivos de várias espécies vão se adaptar a essas mudanças, mudanças ambientais, de lugar, de espaço. Entretanto, aqueles que não conseguem se adaptar, eles infelizmente perecem, ou seja, eles deixam de existir. Essa era a defesa de Charles Darwin nesse livro. Ainda, o que vai acontecer? O que o Charles Darwin falou sobre esse processo de transmutação, de adaptação? Como que ele explica isso? Olha só, vamos usar as palavras do próprio cientista. Tenho dois objetivos distintos em vista. Primeiro, mostrar que as espécies não têm sido criadas separadamente. E segundo, que a seleção natural tem sido o agente principal das mudanças. De uma maneira bem simples, para a gente poder entender aqui, lembra do exemplo das tartarugas? Pois bem, para Darwin, aquelas tartarugas, cada uma que habitava a sua devida ilha, lá em Galápagos, elas não foram cada uma criada separada umas das outras. Mas para ele, o que aconteceu? O processo de seleção natural, essa adaptação ao ambiente, levou com que surgissem outras tartarugas que, conforme o próprio nome diz, se adaptaram melhor àquele novo ambiente, àquela circunstância. Por isso que ele vai dizer, olha, a seleção natural é o que gerou a modificação, transmutação nas espécies no caso que nós falamos, tartarugas que ele observou muito lá em Galápagos. Nesse sentido, ainda nas palavras de Darwin, se eu estiver enganado, se houver exagerado no poder da seleção natural, terei pelo menos prestado bom serviço ajudando a derrubar o dogma da criação separada. Então, reforçando para Darwin, aquelas tartarugas das diferentes ilhas, de diferentes espécies, tipos, elas foram se transformando, foram mudando ao decorrer do tempo. Algo muito demorado, diga-se de passagem, na visão de Darwin. Mas ele era contra a ideia de que cada uma delas tinha sido criada exatamente daquele jeito. Então, não tiveram o mesmo processo de criação, mas foram mudando. E por isso, nas mudanças, na seleção natural, tomavam formas diferentes umas das outras. Tranquilo? O que vai acontecer? Essa teoria científica, essa teoria biológica, ela, conforme eu tinha dito antes, ela foi aplicada também ao ser humano. Darwin vai dizer que o ser humano também, ele passou por processos de transmutação, por processos biológicos de seleção natural, e o ser humano foi se modificando ao longo do tempo. Nesse sentido de transmutação biológica também no ser humano, Charles Darwin vai divergir, ou seja, vai pensar diferente do que está descrito no posicionamento bíblico, no livro de Gênesis. Ou seja, ele vai dizer que não teve, que o ser humano passou por transformações e que ele não foi sempre como ele é hoje. Veja, olha o pensamento de Darwin. O ser humano nem sempre foi como ele de fato é hoje. Ele tinha outras características. Com essa diferença de pensamento do que Darwin falou para o que era dito, o que é dito pela narrativa bíblica, a gente vai ter o quê? Toda uma discussão sobre as espécies. E nessa discussão sobre essas espécies, um outro cientista,
pegou a teoria do Darwin, biológica, naturalista, e tirou do campo da biologia e trouxe para o campo da sociedade, para o campo das pessoas. E aí, por isso que nós precisamos te falar que tem toda uma relação da biologia com a história. Por quê? Um cientista chamado Herbert Spencer, certo? Esse senhor aqui, ele vai pegar o princípio darwinista, essa ideia de seleção natural, e aplicar na sociedade. E vai dizer que na sociedade, nos grupos humanos, os mais aptos sobrevivem. Então, pegando um princípio da natureza, biológico, e colocando entre as pessoas. Olha, a mesma ideia do Darwin na biologia pode ser aplicada nas sociedades humanas. Os mais aptos sobrevivem. E nesse sentido, o que ele vai dizer, o Spencer? Que haviam seres humanos primitivos, nesse processo de mudança, e seres humanos avançados. Em outras palavras, entre aspas, seres humanos inferiores e seres humanos superiores, na perspectiva do Spencer. Essa teoria do Spencer ficou conhecida como darwinismo social. Por quê? Se baseou no darwinismo biológico, mas foi aplicado à sociedade, às pessoas. Muito bem. Entendemos que o darwinismo foi aplicado para a sociedade, para as pessoas. Agora, como isso tem a ver com o processo de imperialismo, de industrialização? Como essas coisas se conectam? Presta atenção aqui. As potências imperialistas usaram o darwinismo social para justificar a invasão sobre a Ásia e a África. Por quê? Seguindo a linha de Spencer, as potências imperialistas acreditavam que os europeus estavam no estágio avançado desse processo de transformação dos seres humanos, seguindo esse princípio. Os europeus eram superiores, por quê? Eles tinham conhecimento tecnológico da indústria. E, por sua vez, os asiáticos e africanos eram inferiores. Isso estamos falando com base no darwinismo social. Eles usam, então, o darwinismo social como justificativa, como desculpa para poder invadir os territórios que eles já estavam invadindo, desejando invadir. E aí, essa justificativa recebeu o nome de missão civilizadora, ou seja, os europeus industrializados estavam levando o conhecimento, o progresso, a civilização, os bons modos para asiáticos e africanos, ou, dentro do darwinismo social, inferiores, uma vez que o darwinismo social considerava o europeu um ser superior. Estamos falando de uma teoria do século XIX, gente. Uma atividade agora. Com base nos escritos de Charles Darwin, descreva um dos seus objetivos com sua teoria científica. Lembra do que o próprio autor escreveu sobre os seus objetivos. Um tempinho e nós já voltamos.
Respondeu com atenção, organizou bem sua resposta. Vamos corrigir. Entre os objetivos da teoria de Darwin estavam, olha só, mostrar que as espécies não têm sido criadas separadamente. Aquela ideia de que passam por transformações. Provar que a seleção natural tem sido o agente principal das mudanças nas espécies. Ou seja, a explicação para que aquela tartaruga, que nós usamos como exemplo, lá da viagem na Ilha de Galápagos, ela foi modificando-se exatamente por um processo de seleção natural, conforme cada ilha em que ela se encontrava. Certo? E agora, mais uma atividade. Com base nos estudos de Charles Darwin, a adaptação de um ser vivo em um determinado ambiente visando a sobrevivência está relacionado a ou ao, ou seja, ao que está relacionado esse processo de adaptação e sobrevivência. Bem tranquilo, nós acabamos de falar, mas vamos verificar as alternativas. A, instinto protetor. B, deficiência biológica. C, reprodução genética. Ou D, seleção natural. Bem tranquilo mesmo, hein? Um tempinho nós já voltamos.
E a resposta certa é a alternativa D, seleção natural, gente. Tava tranquilo, né? Tava tranquilo. Atividade, mais uma. Vamos continuar exercitando, nossos conhecimentos. Descreva a relação entre a teoria denominada darwinismo social e o imperialismo. Então, presta atenção aqui. Existe algo que conecta o que foi estabelecido pelo darwinismo social e o processo imperialista, que nós já estudamos, inclusive, o conceito. Diante disso, eu quero que você escreva qual é a relação, ou seja, qual a conexão entre esses dois conteúdos. Aproveite o tempo e nós já voltamos para a correção.
E a resposta certa é: o darwinismo social afirmava que os seres humanos eram desiguais, sendo uns primitivos, inferiores, e outros avançados, superiores. A afirmação usada como, presta atenção agora na conexão, justificativa para as potências industrializadas europeias invadirem a África e a Ásia por meio do imperialismo. Então, aquela, entre aspas, desculpa, justificativa da missão civilizadora. O que nós aprendemos hoje? Vamos lá, que um pouco da história sobre o darwinismo, como que essa teoria surgiu, também que o pensamento do darwinismo biológico foi usado no campo social, darwinismo social, lá do Spencer, do Herbert Spencer, e ainda também que esse darwinismo social foi usado para fins políticos e econômicos, como justificativa do imperialismo entre os séculos 19 e 20 na Ásia e na África. E na próxima aula nós vamos entender outras teorias raciais, outros pensamentos sobre o ser humano que corroboraram, ou seja, contribuíram para justificar as ações imperialistas. Eu espero você na próxima aula. Até!